Nosso devocional de hoje tem por título: Você nasceu para um propósito. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Caro amigo, acredito que você tenha muitas perguntas referente ao seu propósito. Como? Por quê? Para que nasci? Para que vim ao mundo? Qual é o meu propósito? Primeiramente, devemos compreender que existe um propósito geral de Deus para toda a humanidade. O propósito de salvação. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Desejando que todos sejam salvos. Mas existe também o propósito individual de Deus para cada um de nós. O salmista entendeu isso quando disse: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. No Salmo 139 e número 16. Deus disse a Jeremias que o tinha escolhido antes que fosse gerado no ventre de sua mãe. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. A Paulo, ele disse que o tinha escolhido no ventre de sua mãe. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amigo, o propósito que Deus tem na sua vida é grande, assim como ele é. Eu gosto do exemplo de Jesus referente à convicção do seu propósito. Ele disse-lhe, pois a Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Está lá em João 18 e 37. E assim como Jesus, precisamos ter essa convicção. Mas como saber de fato qual o meu propósito? A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Podemos entender que primeiro Deus opera em nós o querer, ou seja, aquilo que arde em nosso coração, os sonhos, e depois o efetuar ou realizar. Esse é o propósito. Ninguém nasce por acaso. Nem mesmo aqueles que nascem de forma trágica ou tão dolorosa pode dizer que nasceram por acaso. Viemos a esse mundo com um propósito. E cada um de nós deve mover-se dentro daquilo para o qual nasceu. Talvez você se pergunte, mas será que aquilo que arde em meu coração é verdadeiramente o propósito que Deus tem para a minha vida? É nesse momento que você deve alinhar o seu coração ao coração de Deus. Como faço isso? Através da comunhão e ajuda do Espírito Santo, pois ele lhe guiará em toda a verdade. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 26. E João, capítulo 16, versículo 13. E o que fazer então diante daquilo que arde em meu coração? De forma urgente, dê uma resposta. Jamais dê desculpas. Moisés tentou dar desculpas para Deus, dizendo que tinha muita dificuldade em falar. Está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. E Jeremias disse que era uma criança. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Faça algo, ainda que sem experiência, ou sem entender muita coisa. Pois fazendo assim, o realizar de Deus se tornará cada vez mais nítido em sua vida.
Deus desperta em nós o querer, assim como foi com Moisés. E ele cuidava que seus irmãos entenderam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 25. Ou com Davi, quando Eliabe, seu irmão mais velho, revela a ele o que estava em seu coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. O jovem José tinha sonhos. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Diante daquilo que está em nosso coração, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada e passar a vida toda nos perguntando: como seria se eu tivesse feito isso ou aquilo? Se eu tivesse acreditado mais no propósito ou naquilo que está em meu coração? Concluo dizendo: devemos ter convicção do propósito e dar uma resposta imediata, seja na área ministerial ou secular. Essa é a hora. A sua hora. É tempo de avançar no propósito. O nome de Deus será glorificado através da sua vida. Uau! Não temos mais tempo a perder. É tempo de nós avançar, firmar os nossos pés, olhar para o alvo, olhar para frente, sem olhar na horizontal, mas olhar na vertical. Olhar para a cruz, olhar para Cristo, acreditando, cumprindo com o propósito em que viemos para sermos inseridos. Qual o teu propósito? Já descobriu? Se não descobriu, já está atrasado. Acelera. Faça. Não fique somente sonhando, pensando, imaginando, planejando. É necessário sonhar, planejar e realizar. Que Deus abençoe teu dia, que seja incrível, maravilhoso, fantástico. Aquilo que você está pensando, sonhando, possa ser realizado e concretizado nesse lindo dia. Um grande abraço.